cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. E hoje aqui comigo tem um trio que eu fico muito feliz de ter conseguido reunir aqui para debater esse assunto que nos conecta, né? Que é essa mídia maravilhosa do podcast. Então deixa eu começar aqui as apresentações por ela, que está aqui nesse formato, vamos dizer assim, tradicional do Midcast, né? Pela primeira vez, mas que eu já tive a honra de contar com a participação dela no Segue o Fio número 29, ouçam lá o Segue o Fio número 29. Eu estou falando da Kel Bonassoli. Seguindo o nosso protocolo padrão, por favor, apresente-se para os nossos 10 ouvintes. Oi, Vitor, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você e com esses dois convidados que você vai apresentar ainda. Adoro. E espero contribuir aí com essa pauta maravilhosa que você preparou. Maravilha, Kel, vai dar tudo certo hoje. Vamos lá, seguindo a apresentação aqui, ela que já esteve no episódio 8 dessa segunda temporada do Midcast, onde a gente debateu bastante sobre a polêmica dos patrocínios nos podcasts. Inclusive é um dos mais ouvidos em 2019, diretamente do podcast Cena do Crime, Isabelle Reis. Tudo bem, Isa? Olá, pessoas! Olá, Vitor! Tudo bem? Obrigada por mais esse convite, porque treta é preciso ser falada, né? Então, vamos ver aí como é que vai ser. Vamos ver. E completando aqui o nosso quarteto de hoje, ele que já esteve aqui no episódio 22 também dessa nossa segunda temporada, contando algumas histórias aleatórias, incluindo uma que foi difícil dos ouvintes acreditarem, diretamente do podcast Confábulas, Bergs. Tudo bem, meu querido? E aí, Vitor? Olá, ouvintes do Midcast. É um prazer estar aqui novamente, agora para falar sobre essa mídia maravilhosa que a gente ama tanto. É ou não é? É! Sim! Bom, então assim, esse episódio aqui, como o ouvinte que baixou, deu play lá no Spotify, onde mais ele esteja ouvindo, já viu que o título é Os Rumos do Podcast. Então, a ideia é a gente debater aqui a mídia, tentando fazer uma previsão do que pode vir pela frente, do que já está programado para vir aqui em relação à mídia podcast. Pode ser que isso vire uma série aqui dentro do Midcast, não sei, a gente vai fazer esse primeiro episódio, caso a coisa vá evoluindo, a gente volta aqui para fazer episódios futuros, mas por enquanto a gente fica só com esse. Não vou fazer concorrência ao Bergs, que inclusive já tem um formato muito legal lá no podcast dele, que é Nós e o Podcast, onde eu já tive até a honra de participar lá, mas a gente vai aqui realmente fazer exercícios de futurologia, né, e debater o que tá rolando por aí na nossa mídia maravilhosa que é o podcast. Antes, rapidinho, quem quiser apoiar o Midcast lá no PicPay, é só procurar por Midcast lá no aplicativo. Se você ainda não tem o aplicativo, é só baixar na Apple Store ou na Play Store. E com o nosso plano mensal de R$2, você consegue ajudar a gente aqui a continuar produzindo e fazer isso tudo que rola aqui no feed que você já está acostumado, beleza? Então, eu queria começar aqui essa nossa pauta chamando a Kel, né, que é a nossa presidente aqui, a presidente da Associação Brasileira de Podcasts, que ela falasse um pouquinho aqui pra gente sobre a pesquisa da ABPOD 2019 que tá rolando. Queria que ela pudesse dar uma introdução, falasse um pouco mais aqui pros ouvintes e o que vocês, Kel, aí da ABPOD, estão esperando com essa nova pesquisa. Bom, então nós chegamos à quinta edição da Pod Pesquisa. A Pod Pesquisa, na sua primeira edição, teve 400 respondentes. No ano passado, com o auxílio da CBN, que foi uma parceria que o Léo e o Luciano fizeram, eles conseguiram a marca de 22 mil respondentes. E esse ano a gente quer ultrapassar essa marca. Parece um pouco ambicioso, mas se levar em conta as mudanças que aconteceram do ano passado para cá, até que não é bem realista. Até o momento, nós já tivemos 5 mil respostas no período de uma semana. Nós vamos coletar dados até o dia 15 de dezembro. Então, se você ainda não respondeu à pesquisa, abpod.com.br, lá tem um banner da Pod Pesquisa e ela está mais curtinha. Com base nas observações e comentários que as pessoas fizeram no ano passado, a gente levou tudo isso em conta e fez uma pesquisa mais simples. Essa primeira parte vai ser focada só no ouvinte,
Então ela leva menos de 10 minutos. E tem uma novidade também que foi trazida pela Karen, que é a possibilidade de você fazer upload do teu OPML. O OPML é como se fosse uma pastinha com todos os feeds que você assina. Então procura no seu agregador por exportar ou fazer backup. Ele vai te dar um arquivinho que você consegue subir. Não quer fazer assim? Não tem problema, você pode digitar os podcasts que você ouve separado por vírgula. Também contemplamos a parte de gênero, tá mais detalhada, explica direitinho, e a parte de etnia, que antes não existia, que foi um pedido que nós vimos de muitos estudantes e que é importante para a gente poder entender melhor e fomentar tanto o podcast feminino, podcast LGBT, podcast negro. Excelente. Pô, 5.000 respostas já tá um bom número, hein? A gente tá gravando aqui no dia 28 de outubro, né? E acho que já tá um número bem interessante. Fez uma semana. Exatamente. Comparando com a última, né? Muito bom. E assim, a ideia de vocês com essa pesquisa é realmente traçar o perfil do ouvinte primeiramente, né? O foco maior é esse, né? Isso, a primeira parte, que é essa que nós lançamos no dia do podcast, dia 21, ela é para traçar o perfil do ouvinte. Nós queremos entender melhor quem é essa pessoa que ouve podcasts. Nós estamos pedindo ajuda de divulgação para todo mundo que a gente conhece, e como o nosso time é bem diverso, tanto de filosofia quanto geograficamente, a gente está conseguindo um equilíbrio legal até. Tem mais participação de outros polos, não só aquele eixo Rio-São Paulo, que é o que geralmente a gente vê. Então isso é uma coisa muito positiva, sabe? Então, nós realmente acreditamos que dessa vez a gente vai conseguir coisas que não foram conseguidas antes. Uma coisa que a gente já ficou feliz, assim, com as parciais que a gente está analisando, é que nós já tivemos 30% de resposta feminina e mais de 3.000 programas citados, sem olhar o OPML ainda. Nós não olhamos o OPML e já tem mais de 3.000 programas citados. Então tem muito mais. Caramba! Tem muito mais programa do que a gente imaginava. Caramba, me impressionou esse número, hein? Eu sabia que, assim, cresceu bastante o número de podcasts no Brasil, mas 3.000 é um número bastante expressivo. Isa, Berg, vocês querem falar alguma coisa sobre a pesquisa, sobre esses números aí que a Kel já... Em primeira mão, Kel, esses números aqui? Midcast dando furo de reportagem aqui? Vai depender de quem publicar primeiro. A gente acabou de gravar o ponto G, onde a Karen e eu falamos também da pod pesquisa. Se tu publicar antes do ponto G, a notícia é tua, se não é deles. Bota hoje mesmo. Valeu, noite, né? Virando a madrugada aqui, né, pra publicar. Cara, mas eu não conheço outro podcast aqui da minha cidade, Cachoeiro, mas com certeza deve ter. E tem muito podcast que a gente jamais conhece, jamais vai conhecer. É muito podcast, e tem o fato de podcasts estarem nascendo todos os dias, né, cara? Pelo menos aí uns 10 deve estar nascendo por dia. É uma leva muito grande. E também tem a leva dos podcasts que são cancelados também, em menos de 6 meses. Mas assim, sim, tem muito podcast que a gente jamais vai conhecer, e é nessa pesquisa que a gente acaba conhecendo, né, cara? Eu não conheço podcasts por tópicos de aplicativos mais ouvidos, às vezes por indicação pelo Twitter, e nessas pesquisas que a gente vai descobrindo, né, cara? O tanto de podcast que existe, não só aqueles que sempre tá no topo do Spotify, né? Exatamente. E se a gente perceber, por exemplo, a questão do nosso podcast, não só no Brasil, mas no mundo, né? O podcast é uma plataforma descentralizada. Então, para a gente conseguir mensurar essa quantidade de podcasts é muito complicado. Então, a gente perceber que hoje nós temos pelo menos por baixo de 3.000 programas, cara, é muito bom mesmo. E principalmente entender que o trabalho da ABPOD agora é um trabalho muito importante e muito difícil, porque pesquisas profissionais são caras, são complicadas de serem feitas, estão demoradas. Então, assim, eles estão gastando toda a experiência, todo o tempo que eles têm para fazer isso, para dar pra gente um número mensurável e transformar para nós, quem sabe, esses números em um modelo de negócios. Legal isso que você puxou, Isa, porque é verdade, nós tentamos apoio de um instituto de pesquisa, infelizmente é muito burocrático, então nós não conseguimos, e resolvemos fazer com o Google Docs para que a gente conseguisse fazer todo ano. E só está sendo possível porque nós temos voluntários maravilhosos. Então, o Dan, né, a doutora Draghi,
a Karen, e tá fazendo parte da nossa equipe agora o Bamondes e o Julian, que já era nosso diretor, que são de tecnologia e projetos. Então, se não fossem eles, isso não seria possível. E como que a gente vai ter que lidar com a limitação da plataforma do Google Formulário? Ele tem uma limitação de respostas. Então, nós fazemos backups semanais, zeramos o questionário e começa de novo. Depois a gente vai ter que juntar tudo isso, ou seja, a gente vai ter mais trabalho, mas a gente não poderia deixar passar em branco por falta de verba. Certeza, com certeza. Excelente, essa parte aí da limitação eu não sabia que existia no Google Form, não. Interessante saber esse bastidor, né? Pra você, ouvinte, que tá ouvindo aí, ainda reclama, né? Que tá respondendo lá a pesquisa, né? Acha que é tudo fácil, olha aí, ó. Fique sabendo. Cara, eu respondi a pesquisa em uns 7 minutos, cara. Eu muito também respondi rápido. Muito rápido. Tá bem mais simples esse ano. É rapidinho, porque assim, a gente separou. Antes era uma pesquisa muito completa, maravilhosa, só que o cenário atual, a gente percebeu que não tem só gente de tecnologia, tem gente de várias áreas. Sim. Então, pensa na senhorinha, pensa na criança que ouve podcast, e essa criança, essa senhora, pode estar respondendo lá a pesquisa em 7, 10 minutos, né? A gente previu 10 minutos, e ela é especificamente para o ouvinte. Mais para frente, nós vamos fazer um mapeamento de produtores, vai ser separado. Entendi, bom. É importante também saber essa parte do produtor, mas realmente, sim, o ouvinte é o coração da mídia, né? Se não tiver ouvinte... É que na real, é verdade, mas na real, um dá subsídio pro outro, porque Sim. Veja, o ouvinte vai nos dizer o que ele ouve, vai nos dar uma lista. A partir dessa lista, a gente consegue coletar os dados para entrar em contato com essas pessoas, como o Berg falou, que provavelmente tem outros podcasts na cidade dele que ele não conhece. Então a gente tem que furar a nossa bolha, porque a gente só fica divulgando entre nós, né? A nossa podosfera. Mas eu fui num evento que não tinha nada a ver com podcast e descobri que a Câmara da minha cidade tem podcast. Tá surgindo muito podcast assim, né? Cada vez mais eu vejo prefeituras, ministérios são chamados com isso. Os podcasts empresariais, né? Isso, assim, de empresa mesmo, de órgão. É uma tendência, assim, uma amiga minha do curso que eu faço, né, que é o Arte Sônica Amplificada, ela tá estudando cientificamente o podcast e ela percebeu que existe uma enorme demanda que tá já sendo produzida, né, já tá sendo suprida por pessoas que fazem podcasts especializados para empresas. Então isso é muito, muito, muito interessante, porque é um canal que a empresa tem com o público dele e até com os próprios funcionários. Fala o nome dela, a gente tem interesse de saber desse trabalho, a gente tem recebido muitos alunos no nosso e-mail, se ela precisar de algum apoio também, só escrever pra gente. É a Liana Soares, ela é da UFRJ, ela faz parte do núcleo de rádio da UFRJ, então, assim, ela é sensacional, sabe bastante sobre a área. Arrasa, Liana, conta com a gente. Um abraço para nossa ouvinte Liana, que tá ouvindo aqui o Midcast. A gente geralmente faz assim, né? A gente fala que todo mundo é ouvinte, porque isso a gente faz pensamento positivo, né? A gente já conseguiu, por exemplo, falar que o Fábio Panunzi era ouvinte do Midcast e acabou que ele veio gravar com a gente. Às vezes isso funciona. Isso aí. Não tem aquele fake it till you make it, né? Finja até ser verdade. Então, primeiro você fala que ele é ouvinte. Exato. Daí você chega pro cara e fala assim, ó, falaram que você era ouvinte. Ele vai ter que ouvir pra saber que você falou. Ó. Exato. Olha, o Vitor já fez isso com o Ivan Mizanzuki, cara. Aliás, ele tá devendo vir gravar aqui com a gente aquele episódio sobre storytelling, né? Vou cobrar dele depois. Foi um beijo, Ivan. Ai. Mas eu queria aproveitar aqui que a gente já falou alguns dados, já falou como é que tá essa situação aí da pesquisa. A pergunta que não quer calar, finalmente chegamos ao ano do podcast no Brasil? Com certeza. Com certeza, cara. Tá bem inflamado, né, cara? Cada vez mais essa palavra. Eu acho que, não sei se vocês vão concordar com a minha pessoa aqui, mas graças ao menino sueco que toca músicas aí, cara, o garoto Spotify, cara, eu acho que alavancou muito, né? A Kel disse aí sobre empresas que tem podcast. Eu apresentei recentemente para a empresa que eu trabalho podcast. Olha, né? Só. Eu tô conversando com eles, tá? O gerente lá apresentou para a diretoria a minha proposta de colocar podcast dentro da empresa, porque tem muito panfleto, tem muito papel, ninguém lê. E os anúncios da empresa de como ser cliente pode ser em áudio, colocar na para comunicação interna.
interno ou externo, isso pode ser os dois ou a escolha deles, para trazer cliente ou como se fosse uma reunião particular num fone de ouvido, sabe? Legal. E nada sustentável, tanto panfleto, ninguém lê. Eu reparo que as pessoas não assistem TV na hora do almoço, elas ouvem a TV enquanto estão na marmita batendo aquele prataço, né? Uhum. Então eu disse tudo isso, aí ele falou a pergunta bem clichê, tá, por onde ouve? E foi aí que eu cheguei à conclusão de que, para as pessoas que não conhecem a mídia, simplesmente falar podcast não rola. Então eu tô toda hora no Twitter falando programa no Spotify para as pessoas leigas. E as pessoas entendem. Eu tenho um programa no Spotify onde eu falo sobre a vida, blá blá blá. A pessoa, interessante. Eu peguei e falei, eu posso trazer esse programa no Spotify da empresa, interno ou externo. E eles entenderam perfeitamente. Aí levaram pro marketing, eu não sei se vão querer ou não, mas o importante é que eu falei. Então, graças ao Spotify, tá quebrando um pouco dessa bolha. Aí eu falei também da Globo, Jornal Nacional, eles falaram, é mesmo, eu vi isso daí lá. Então, graças ao Spotify, realmente, eu acho que o ano do podcast, 2018 para 2019, tá acontecendo de verdade, assim, cara. Não, é muito interessante, rapidinho, isso que você falou de programa no Spotify, que é a mesma coisa que você falar, eu tenho um canal no YouTube, né? Realmente vira sinônimo, né? Porque todo mundo conhece o Spotify agora, cara. Todo mundo conhece. Mas fala aí, Kel. Eu, como sou muito democrática, né, e existem podcasts... Podcast é uma mídia livre e ela é multiplataforma, você pode ouvir onde quiser, da forma que quiser. A estratégia do Bergs é super válida. Isso vai depender de quem é o teu ouvinte, para você explicar o que é a mídia. Eu acho que o ano do podcast, ele começou há 4 anos. Ele começou antes. Então... Todo ano é ano do podcast, né? Mas a partir do ano que vem a gente não vai mais poder fazer a piada, porque esse ano tá valendo mesmo. É verdade. Sim. Veja só, quando começou a bombar o Serial, em 2015, foi quando tudo começou. Porque daí as pessoas começaram a olhar e ver que isso aí dá dinheiro, viram que podia vir a série. Então hoje você tem no Amazon Prime o Lore, que é uma série, que é um podcast. Então, tem muitas coisas que foram acontecendo. Fora isso, em 2016 saiu uma pesquisa de comunicação falando que pela primeira vez no Brasil as pessoas usam a internet mais pelo celular do que pelo computador. Isso é outro ponto para deixar viável o podcast. Outra pesquisa que saiu falando, já existe mais celular do que gente registrado no Brasil. Então pensa, quando eu comecei a ouvir esse trem, eu pegava meu dumb phone, plugava no computador e fazia o download para ouvir no ônibus. Hoje, qualquer pessoa que tem um celular, é até difícil você comprar um celular que não seja smartphone. E já vem lá, dependendo da sua operadora, um Deezer, né? Ou você entra ali no Google, ou se é um iPhone, já tem o software, o aplicativo nativo para você ouvir podcast. Então, isso facilitou muito. E o pontapé final, além da Spotify e a Deezer entrar agora na brincadeira, foi a Globo, gente. Sim. A minha mãe agora sabe o que é podcast. Sim. Os grupos de WhatsApp sabem o que é podcast. E se a gente acha isso pouco, tem mais. Tem a Google aí na história, que além de ter o aplicativo, está fazendo todo o investimento em Audio First, por causa das assistentes de áudio. Então, hoje, quando você publica um podcast, você faz lá aquele post bonitinho, com as tags, né, com SEO. A engenharia, né, o algoritmo do Google consegue ouvir o teu áudio, transcrever, colocar lá pro robozinho rastrear e saber que palavras você citou. E ele já joga a resposta na busca, tanto no Google Search normal, quanto se você pergunta para assistente. Isso é até meio assustador, né? Isso é até e a Amazon tá chegando. Ó, já vou dar spoiler aqui para vocês. A Amazon já tá na rabeira, eles têm um Audible, que é de audiobooks. O pessoal do audiobook tá com a orelhinha assim, antenada para pegar essa carona. Então, primeiro foram a galera de mídia tradicional, jornalismo e TV. Agora o pessoal dos audiobooks. Então, na Amazon, podcast vai entrar forte. Conteúdo para assistente de voz é a próxima bolha pra gente estourar. Cara, eu acho que é o ano do podcast simplesmente porque a gente tá vendo basicamente uma feira de podcast. Né, uma coisa que já existia há muito tempo nos Estados Unidos, que é muito maior do que a gente vai ter agora, nesse mês, mas a gente vai ter um lugar em que várias pessoas vão falar sobre diversas coisas da podosfera ao mesmo tempo, né, e patrocinado por uma empresa gigantesca como o Spotify.
Então isso já mostra o interesse da empresa para com esse modelo de negócios, né? De transformar o podcast em uma mídia em que se massifique e as pessoas consigam, né, vender aquele conteúdo. Porque, querendo ou não, nós somos um mundo capitalista, né? Então tudo que a gente quer é dinheiro. Então quando a gente percebe que existe uma plataforma que seja possível uma monetização, todo mundo vai cair em cima e aí todo mundo vai querer fazer, assim como a Globo tá fazendo, assim como a Folha de São Paulo começou fazendo, né? E se vocês perceberam, a Globo só fez quando a Folha de São Paulo conseguiu monetizar o podcast, né? Porque antes era feito por 1 ou 2 pessoas ali, experimentando. Mas o grupo CBN fazia, que é deles também, né? Então eles são onipresentes na parada. Não, claro, mas tô falando assim, a questão de realmente monetizar, né? Fazer uma plataforma gigante com diversos podcasts do G1, do Globo Esporte, da Globo TV, do Fantástico, sabe? Transformar mesmo, né? Porque quando a gente fala de rádio e podcast, são plataformas completamente diferentes, mas que o profissional consegue ser mais facilmente adaptado, né? Diferente do jornal, por exemplo, como foi a Folha de São Paulo, que teve que adaptar os jornalistas deles para a plataforma de podcast. E quando eles perceberam que deu certo por lá, e aí eles fizeram aquele acordo do Café da Manhã e o Spotify e tal, eles perceberam, olha, aqui tem coisa. E aí começaram a transformar o 2019 em um ano do podcast, né? Porque eu acho que sem a Globo a gente não poderia dizer. Bom que você citou o Café da Manhã, porque os filhos do meu amigo e ele foram participar de um Café da Manhã do Dia das Crianças, né? O pessoal do IC Podcast. E isso é uma outra Samuel, coisa. Não é? É o Samuel. Aquele sim. Lindo. Eu adoro o podcast dele. Adoro com os filhos dele. Então, é maravilhoso. E assim, ele tem uma produtora também, a Digitale. Sim. E a gente não via muito podcast para criança. E agora você já encontra 5. É verdade. Isso tende a crescer. Sim. Isso, porque isso as pessoas tendem a acreditar, né, que a criança só tem a questão do visual, né? Mas quando a gente vê um Baby Shark... Nossa, que é só você escutar a primeira. Já fez. A criança já tá ali, entendeu? Então, a gente não é só criança, o áudio né? É muito mais, sabe? Então, assim, eu acho que o podcast pode ser uma enorme tendência pro público infantil. É, muito bem observado. Agora, voltando ao ponto da Globo, que a Isa falou, eu acho que além da questão da Globo produzir podcast, foi a questão do marketing agressivo que ela fez, né? Porque Certeza. ela não só chegou com 8, 9 podcasts novos, né, que a gente falou, né, do G1, do Globo Esporte, do Fantástico, de vários temas, mas foi um marketing. Quando anunciou no Fantástico e no dia seguinte no Jornal Nacional, William Bonner falando de podcast, aí pra mim ali foi a virada de chave, que assim, realmente chegou num novo patamar, né, e agora no intervalo de todo o programa eles comentam, você entra numa matéria do G1, tem lá o player pro assunto da Renata Lopretti no meio da reportagem, então assim, a massificação que eles estão fazendo, acho que foi o grande diferencial nesse ano de 2019, sem dúvida nenhuma, e até agora... até porque, por exemplo, eles estão produzindo o assunto e outro dia eu escuto todo dia o assunto, quase todo dia, né, eu escuto lá da Renata Lopretti, e só na produção são 5, 6 pessoas além dela. Então, assim, se fosse um podcast só com ela produzindo, provavelmente já seria muito bom. Você ainda tendo 5 ou 6 pessoas por trás, fica melhor ainda. E a Globo não estaria investindo isso a troco de nada, né, realmente. Não, com certeza. Você tem ali, primeiro que quando você fala de televisão, é que nem o mundo que a Isa tá vendo lá no curso que ela tá fazendo. Você tem engenheiro de som, você tem roteirista, você tem tudo que você já pode pensar de equipe por trás do noticiário, só que voltado pro áudio. Daí o que é feito? Uma adaptação de linguagem que é uma curva de aprendizado muito mais sutil do que quem tá começando do zero, de quem não é do jornalismo, de quem não tem um curso de locução. Então, eles já têm tudo isso e melhor, eles já têm os jornalistas da Globo já têm uma imagem construída por trás. Então, finalmente, o podcast saiu do underground e tá virando uma coisa pop. Eles facilitaram muito a divulgação pra gente, né? Imagina, a gente falar de 3 em 3 pessoas o que é podcast, imagina a Globo chegando e fazendo uma reportagem gigantesca, facilitou muito, cara, né? Então, graças a ele também, né? Não só o Spotify, mas graças à Globo também, o podcast tá virando
em massa, né? Tá em massa. Tem muita gente que nunca ouviu falar nisso e graças à Rede Gróbulo, né, estamos aí encaminhando para mais um ano do podcast, então? Mais um ano do podcast, pode ser assim? Exatamente. Mais um ano no Brasil, né? Assim, o Brasil é o ano brasileiro de podcast, porque lá nos Estados Unidos o The Daily já baixaram 1 milhão por dia, sei lá quantos que ele baixa por tudo dia. Que a gente tá debatendo que antes era aqui só uma marolinha, agora é a onda mesmo. Isso aí. Então, assim, eu queria trazer um dado aqui para vocês já devem ter visto, né, para os ouvintes que por acaso ainda não viu essa pesquisa, a Deezer soltou, que a Kel até comentou que a Deezer agora voltou a investir em podcast pesado, né, depois do Spotify passar o rodo aí, né, na frente de todo mundo. A Deezer no dia 21 de outubro, né, no dia do podcast do Brasil, divulgou uma pesquisa que cresceu 67% o consumo de podcasts aqui no Brasil, isso com dados do Spotify, da Apple iTunes, do Google Podcast, e só na plataforma do Deezer, por exemplo, nos últimos 12 meses, o consumo cresceu 177%. Ô, louco. Quase dobrou, é coisa pra caramba. E aí eles, na pesquisa que eles fizeram, né, parece que dentre os ouvintes no Brasil, 25% tem, né, consumir mais de 1 hora de programas em áudio por dia, né? Então, assim, são números bem fortes aqui no Brasil, né, bem consistentes, que dá uma certa noção do quanto que o podcast cresceu só em 2019 aqui, né? Aí eu queria perguntar para você o seguinte: será que existe um teto, assim, pra gente alcançar nesse crescimento da mídia no Brasil? Será que em algum momento ela vai saturar e, tipo, as pessoas não vão aguentar mais a gente criando podcast? Ou tem lugar para todo mundo, cada um se acha no seu nicho? Como é que vocês prevêem isso aí? Essa palavra que você falou, cara, nicho, mano. Eu acho que nicho é o segredo, cara. Porque cada um gosta de uma parada, entendeu? Saturar eu acho que não vai, senão o YouTube já tinha saturado. Ou talvez saturou, né? Não sei. Mas, assim, cara, saturar nunca vai saturar, cara. Eu acho que as pessoas devem investir em nichos, cara. Porque nicho é sinal de novidade, é uma coisa que ninguém criou. Então, a criatividade faz as coisas não saturarem, né? E o podcast relativamente é novo, 15 anos, cara. O que é 15 anos, bicho? Adolescente. Então, vou pegar o gancho do Berg, nós temos uma mídia adolescente. 5, né, Kellen? Tipo, 5 anos tá de cachorro, começando, né? Idade de cachorro. Né? Exatamente. Olha só, nós temos mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. Fora as pessoas que ouvem podcast brasileiro estando em outros lugares do mundo. Uhum. Então, a gente tem ouvinte, a gente já detectou na Podpesquisa, ouvinte japonês, polonês, de Portugal. Tem um oceano azul para explorar aí. O que a gente tem que tomar cuidado é bem isso que o Berg falou. Vai atrás do nicho. Não queira ser o próximo Jovem Nerd, porque o Jovem Nerd já é o Jovem Nerd. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque tem, assim, as pessoas acabam se inspirando, né? E olhando para outros que já estão consolidados como uma referência. E se você realmente já começar o seu pensando em ser aquele que é como referência, é legal para você, né? Ter um horizonte. Se inspire no exemplo de como lidar profissionalmente como podcast. Mas não queira emular os comportamentos. Isso. Há uns 5 anos, a gente tinha muitos podcasts que eram meio iguais, assim, sabe? Era cinema, coisas nerds e... Cara, era muito chato. Tecnologia, né? Era muito chato, era chatíssimo. Ou então variedades. E você pode ver até, eu cito como exemplo, o caso do Mundo Freak, que é maravilhoso, que no começo falava de cultura pop. E daí eles tinham aquele especial que era o Confidencial, né? Mundo Freak Confidencial, que era coisa de terror. De repente eles perceberam que o nicho deles era terror. E olha aí, cresceram um monte se especializando. Então, a magia do podcast é essa. A gente pode falar um para um. Pode ser o mais específico, mais especializado possível. Porque informação na internet tem um monte. O que falta é curadoria. É isso que é o humor agora. Você falou de 200 milhões de brasileiros, cara. No dia dessa gravação tá rolando o Audio Day, lá da Globo, né? Mais uma palestra sobre podcasts lá na Globo, né, cara? Até a Camila Olivo, que gravou comigo recentemente, ela está na palestra que ela apresenta o CBN Professional, né? E lá...
consta que 21 milhões de brasileiros costumam ouvir podcasts no Brasil, né, cara? 21 milhões de 200 milhões. Claro que tem muita gente que não tem acesso à internet, essas coisas, né? Porém, é muito pouco ainda, cara, sabe? É muito pouco, então... conforme o tempo vai passando, e graças ao Spotify Submit, esse Audio Day e outras palestras que virão, da Globo inclusive, espero que a Record também faça, entendeu? Outras emissoras grandes, as pessoas vão aumentar cada vez mais. Então, se você tiver a criatividade, eu tô com vontade de criar meu podcast, eu sou especialista nisso, cara, não tenha medo de criar um nicho pequeno, porque pouco ouvinte vai ouvir. Não, mas é o nicho que você gosta. Não faz mais um nerd, sabe? Mais um de cultura pop, que já tem muito bons, inclusive, que estão há 10 anos nessa caminhada. Né? E não tenha medo de ser o primeiro, né? Não tenha medo de ser o primeiro. É o caso que a Kelly falou do Mundo Freak, cara. O Mundo Freak não tinha onde ter. Se tinha, era bem pequeno, mas eles investiram nesse nicho. Né? Tá saindo um audiodrama sobre sobreviventes em floresta que eles fizeram agora. Ficou excelente, cara. Sim, então, eu comecei a escutar podcast com o Mundo Freak, gente. Olha aí, ó. O primeiro podcast foi o Mundo Freak. Um abraço pra nosso ouvinte, Ira Croft, né, que tá ouvindo aqui esse episódio. Então, nesse áudio de hoje, tá a Camila Oliva apresentando, tá a Renata Lopretti, que vocês falaram, e o Kleber Machado. Que o podcast do Kleber Machado é excelente, cara. Eu ouço. Olha que legal, a Globo tem contatos que a gente, infelizmente, não tem. Então eles podem chamar um jogador de futebol, um Romário da vida, e entrevistar, cara. Que já foi no podcast dele, inclusive. Eles podem pagar uma passagem pra esse cara, vir pro estúdio deles, gravar... esse episódio, coisa que a gente eu vou fazer um adendo agora aqui. Isso que o Berg falou é bacana de pensar assim, o acesso que eles têm às pessoas. Mas o podcast tem essa mágica de que a gente consegue ter acesso a pessoas que a gente não imaginava. Eu tive no Curitiba Social Mix e tava lá com a Letícia e ela me contando os escritores, as pessoas fantásticas que ela conseguiu entrevistar pro Pistolando na cara de pau e na coragem. O Kleber Machado, ele já entrevistou o Romário, ele foi lá em Brasília entrevistar ele lá no gabinete dele, né? Um exemplo aí que o Berg deu. Eu escutei esse episódio dele, que aliás o podcast dele acho que tem a melhor capa de podcast de todos, né? Melhor look, é a cara dele triste e a cara dele feliz. Né? Hoje sim, né? Exatamente, hoje sim. Não precisa ir longe, que assim, aqui no Midcast mesmo, no Midcast Política, recentemente, a gente gravou com a Sabrina Fernandes, né, que pra gente era uma referência, e foi também numa dessa de reply no Twitter, cara de pau, a gente não tinha contato nenhum com ela topou, e aí foi aquela coisa de marcar data, e com o Panúzio também, que eu já comentei aqui, também foi nessa. Realmente, sim, o podcast, ele consegue fazer você ter alguns links que talvez você não teria em outras oportunidades, sem dúvida nenhuma. Mas vocês querem falar mais alguma coisa aqui sobre essa questão dos números? Eu queria fazer uma pergunta pra Kel, que não tá na pauta não, mas eu queria fazer. Como que a gente explica o fenômeno do YouTube? Porque o YouTube, eu já vi em mais de uma pesquisa, inclusive na da Piauí, que saiu acho que em maio, se eu não estou enganado, que o YouTube era a principal plataforma de consumo de podcast no Brasil. Isso seria por conta dos podcasts de funk, que assim, quando você vai no Twitter, que tem de gente comentando de podcast no funk, no Rio é muito popular. Será que a gente pode explicar por isso ou tem algum outro fenômeno? Eu realmente fico curioso com o YouTube, em várias pesquisas, está em primeiro lugar, até na frente do Spotify. Então, o que acontece? É um conflito aí com o nome da coisa que não é a coisa, tá? Então, o que aconteceu? No evento da Piauí foi apresentada a pesquisa feita pelo Ibope, que teve 2.000 pessoas de amostra e saiu o tal do YouTube na história. Então, a gente foi atrás, e é bem esse caso aí que você falou. É o pessoal que faz playlist, playlist não, eles chamam de setlist, né? O setlist de um DJ, e chama aquilo de podcast. Então, a gente também ficou pensando, nossa, mas será que eles estão ouvindo, a galera tá postando no YouTube também, e eles estão ouvindo por lá? Não, muito por causa disso aí. Então, agora na Pod Pesquisa, a gente quer ver se isso vai se repetir, se isso vai diferenciar, porque até então é um achismo nosso. Porque a gente não teve acesso a todos os dados da metodologia do IBGE.
Isso é muito importante você falar, porque o IBGE, afinal de contas, é o IBGE, né? Eles têm profissionais de pesquisa. IBGE ou Ibope? Acho que foi o Ibope, não? Acho que foi o Ibope que fez. Ibope, perdão. Foi o Ibope. E eles são profissionais de pesquisa. E quando a gente fala de uma plataforma tão segmentada quanto o podcast, as perguntas elas deveriam ser direcionadas a esse tipo de conteúdo, né? E a gente já sabe há muito tempo que existe essa ambiguidade com relação à palavra podcast, porque existem muitos DJs que fazem essas playlists e as pessoas chamam mesmo de podcast. Se você colocar no YouTube, você vai encontrar vários. Sim. Então existe essa ambiguidade. Já era ciente nosso, a maioria, não todo, né? A maioria dos produtores de podcast sabem disso, entendeu? Por isso que a gente só consegue ter certeza cruzando qual podcast você ouve. Tipo, você sabe o que é, onde você escuta e qual você ouve. Porque daí a gente consegue detectar se realmente é um podcast ou se é esse caso aí que chama de podcast, mas não é o podcast que a gente quer. É outro. Pois é, e isso atrapalha bastante nós, produtores, porque as empresas, elas vão perceber que existe essa pesquisa do Ibope e elas podem pedir para nós, produtores, que possamos estar fazendo terceirização, né, de conteúdo, para colocar no YouTube. Exato. E às vezes eles vão achar que por causa do nosso conteúdo a gente não teve um número que eles esperavam, porque o YouTube ele explana as visualizações, aí pode achar que é um erro nosso, e não é. É um erro de uma pesquisa que, sei lá, não sei se é um erro também, né? Às vezes um efeito colateral. Não sei se chamaria de erro, mas eu acho que é mais um efeito colateral, assim. Entendeu? Dessa questão. E aí acabou, né, pra gente, porque podem parar de trabalhar conosco por causa de um número que foi mal interpretado. Muito bem pontuado. Me liga. Não, muito bem pontuado. Vou marcar o Ibope na publicação desse episódio aqui. Vamos ver se ele... Aquilo que a gente tá falando, né? De fazer contato com pessoas que a gente nunca faria. Não é? Mas eu acho que esse ponto que a Isa comentou foi muito pertinente. Eu acho que a gente volta no ponto do Spotify e da Globo. Que, por exemplo, o Spotify fazendo todo esse marketing e a Globo, nos programas dela, que ela cita onde você pode escutar e não cita o YouTube, talvez isso ajude a reforçar realmente essa segregação, vamos dizer assim, né? Apesar do mesmo uso do termo. Lembrando que aqui no Midcast a gente fez um episódio sobre os podcasts de funk relacionados aos 150 BPM. Foi o segundo episódio dessa temporada, que é o lado B do podcast. Foi um episódio bem bacana. Pra quem não conhece esse outro lado e só conhece podcast que desse formato que a gente tá falando, é interessante pra você pelo menos se situar do que a gente tá comentando aqui, caso você nunca tenha ouvido falar. Mas assim, seguindo aqui com a nossa pauta, a gente falou aqui de formato, né, de quem tá surgindo, Nerdcast e tudo mais. Aqui a gente tem, por exemplo, aqui o Midcast, que tem o seu formato de política, tem ali o Segue o Fio, né, materializando as threads do Twitter. A gente tem aqui a Isa, que tem lá o seu Serial brasileiro. Podemos falar assim, Isa? Pode, claro que pode. Já fiz até tweet falando disso. Exato, é por isso que eu fiz o gancho aqui. Aceita que dói menos, você é foda. Então, assim, a gente tem vários formatos. Tem lá o Confábulo lá do Berge, que tem os episódios dele de reflexões, que são maravilhosos. Tá sempre de peito aberto. Tá? Então, assim, tem vários formatos. Você atualmente tá com podcast? A gente voltou com Sexo e Tintas depois do hiato de 7 anos. Que lindo! Então, tem 2 episódios já no ar. E a frequência agora vai ser bem bonitinha, porque nós temos um editor maravilhoso, que é o Farofinha da Telas Edições. Maravilhoso. Então, assim, tudo isso posto aqui, vamos fazer aqui o nosso exercício de futurologia aqui, né, pros rumos do podcast aqui no Brasil. Quais formatos vocês acham que eles vão sobreviver aí ao longo dos próximos anos? Vai continuar esse de cultura pop dominando? Vai ser o de debate que a gente está fazendo aqui? Vai ser o que estão chamando de microcast, que são os formatos com episódios com menos de 10 minutos? Eles já são uma realidade. Como é que vocês acham que vai ser daqui pra frente? O que vai dominar ou se vai continuar do jeito que tá? Cara, acho que todos vão continuar.
O de cultura pop sempre, porque, pô, filmes são lançados todas as quintas-feiras, né? Toda semana tem estreia de filme, então acho interessante. Rapadura Cash é um dos mais antigos do Brasil aí, os caras são patrocinados pelo Telecine, tá ligado? Tipo, eles vão continuar, cara. Eles têm muito sucesso na cultura pop, mas eu acho que o futuro que já é o presente é política, porque até um tempo atrás não era tão forte, né, cara? A política entrou em ascensão assim, até eu fiz uma piada um tempo atrás, você quer ganhar público, você começa a falar de política, cara. A galera vai atrás, entendeu? Então é um formato que dá audiência, porque a galera cada vez mais está se interessando por política. Microcast também, porque o mundo tá cada vez mais corrido, então é o tempo de ir pro trabalho, de fazer uma coisinha, de lavar uma louça, então uns 10 minutos também é bacana, uma notícia rápida sobre o dia, mas... Aí eu não sei, aí já é opinião minha. Eu quero que evolua muito o formato de storytelling, cara. Porque eu amo storytelling, boas produções, né, cara? O meu sonho é fazer storytelling. Eu já fiz alguns experimentos no Confábulas, mas dentro do meu quarto eu sou muito limitado enquanto a isso. Então eu precisava de uma equipe, eu precisava de outros equipamentos, mas eu acho que o storytelling tem muito a evoluir aqui no Brasil. Porque história é o que não falta, né? A gente pode pegar de livros, a gente pode pegar a experiência de vida das pessoas. Então acho que o storytelling vai evoluir ainda muito aqui no Brasil, cara. Olha, excelente. falando com a palavra, né? Quem conhece storytelling aqui, né, Isa? Cara, eu sou a favor do sempre o mais, né? Eu sou a favor de que o nosso futuro seja o presente mais do futuro. Então eu acho que não existe essa de morrer um nicho para nascer outro, né? Isso todo mundo falava que isso ia acontecer no YouTube, e não acontece. No YouTube o Felipe Neto ainda tá lá com aquele cenáriozinho atrás, falando sobre besteira, e ainda tem gente fazendo já storytelling, fazendo terror, fazendo policial, ganhando milhões de inscritos. Então cada nicho tem o seu público, né? E com relação ao storytelling, eu sou apaixonada por storytelling e eu entendo perfeitamente o que o Berg está falando de fazer o podcast dentro de casa, que é o que eu faço, né? Todo meu podcast feito aqui na minha mesinha fajuta. E é muito, muito, muito difícil porque a gente precisa de uma estrutura muito grande para fazer. E com relação também falando, né, um pouco de futuro, lá no ASA, no Arte Sônica Amplificada, a gente está tentando fazer um projeto para trazer para o Brasil uma coisa que ainda não existe, que é o Audiodoc. O Audiodoc é um documentário em áudio. É como se você pegasse um documentário do Discovery Channel e transformasse ele todo para plataforma podcast, por exemplo. Então, é uma plataforma, uma estrutura de arquivo bastante minuciosa, com qualidade, com storytelling, com, sabe, tudo que você pode imaginar, profissionais, de uma maneira... Sonoplastia, imersão, folha, sonoplastia. Como é que é binaural que fala? Sim, quem sabe o surround, né? Aquelas, sonhando. Vai que, né? Por que né? não? E a BBC é um veículo que faz bastante audiodoc, né? E os audiodocs, eles praticamente não existem no Brasil, a não ser os audiodocs científicos, né? Nas faculdades, nas universidades e tal. Então, eu acredito que possa ser um nicho que cresça bastante, porque como todo mundo falou aqui, o podcast é feito para ouvir enquanto você tá fazendo várias coisas e tal, e nada melhor do que a gente poder se aprofundar em um assunto enquanto faz outras coisas. Então eu acho que também pode crescer bastante. E muitos outros nichos vão ser criados, e os nichos que estão aqui ainda vão continuar, e a gente vai ter muita coisa ainda pela frente. Tem uma série de coisas que vai acontecer, a tecnologia avança cada vez mais rápido. Se antes a gente via mudanças a cada 10 anos, 5 anos, 1 ano, agora em questão de 6 meses, você vê coisas que você não imaginava. Então, realidade virtual, hologramas, tudo isso aí já tá velho. É muito louco você pensar assim. Pensar Sim. que tudo ao seu redor pode transformar a forma como você consome o conteúdo. Então, o áudio, lá atrás, quando eu era criança, a gente ouvia aqueles discos de historinha, né? Tinha até uns que o Silvio Santos narrava as histórias clássicas da Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos, né? Aqueles contos de fada. E agora já é possível você ter uma
super imersão numa história real, como tu faz, ou então numa ficção, ou então um podcast que te ajude a relaxar para dormir, ou um podcast que te ensine alguma coisa, ou que trabalhe com programação neurolinguística. Tem muita coisa para explorar. E eu concordo que esses podcasts menores e mais sucintos, eles são tendência. Então, o microcast, ele possibilita que as pessoas consumam mais conteúdo da forma mais sintética possível. Especialmente quando você fala de um nível de pessoa que precisa estar muito antenado. Então, você vê a galera fazendo planilha de quais podcasts que vai ouvir para poder consumir tudo aquilo, saber de todas as notícias, saber de tudo e ainda se entreter e assistir os melhores filmes da Netflix, não perder a resenha de cinema, ou então para não ficar deprimido e ver coisas engraçadas, coisas que emocionem. Tem muito chão. Certeza. Exatamente, é muita coisa pra explorar, né? Você falou Netflix, acho que até a Netflix lançou podcast esse ano relacionado a alguma série dela, não sei se foi ela ou HBO. A HBO acabou de lançar, cara, do Watchmen. Mas eu vi que teve uma outra também, eu não lembro. Não, a Netflix também tem. A Netflix também tem. Foi do You Can Make This Up. É tipo um bastidores dos programas originais. Maravilhoso. Do Watchmen que o Berg comentou, nem tava sabendo. Mais um, então, aí pra... E tá essa mania também, que nem o Lucas Silveira, da banda Fresno, ele lançou um álbum recentemente, né, que é o Sua Alegria Foi Cancelada, e ele fez Sua Alegria Foi Cancelada, o podcast. Cada episódio contando o bastidor daquela faixa. Essa legal. Música eu fiz por causa disso, daquilo. Nossa, né? Que legal. O Rashid também, que é um rapper que eu acompanho, também fez o álbum novo e ele fez um podcast para discutir cada faixa, entendeu? Então eu acho que pode virar uma mania também, os artistas, coisas do Spotify também, eles fazem o álbum e depois um podcast sobre o álbum. Eu acho maravilhoso, mano. Eu adoro isso, a curiosidade sobre a capa, por que você escolheu essa capa, quem foi a inspiração dessa música. Então, tipo, cada faixa um episódio sobre a criação daquela track, entendeu? Cara, isso daí é um nicho também que tá vindo aí, cara. É maravilhoso. Dos filmes é tipo os comentários do diretor também, né? Você ter isso no formato podcast pra você ouvir é sensacional. Não, e antigamente você, por exemplo, os artistas tinham que esperar a imprensa ir até ele pra perguntar, questionar, fazer alguma coisa, né? E agora ele mesmo publica os seus bastidores, né? Em formato de podcast, que o público dele já tá acostumado a ouvir ele cantando, né? Pra ouvir o podcast e fica muito mais fácil, né? Ele fala do jeito que ele quer, com a companhia que eles querem, não aquele jornalista perguntando coisa chata. Então é uma hora falando o que ele quer. Aqui, você quer saber os bastidores do meu álbum? Aí, ó, tá aí o episódio no Spotify. Aí o jornalista pode transcrever depois numa reportagem o que foi falado. Então, olha que maravilhoso essa liberdade, né, cara? Com certeza. E a questão dos bastidores que a Kel falou, antigamente saía em DVD ou Blu-ray, sei lá o que, agora sai em podcast já ali, quase de que graça, no mesmo momento, cara, né? De graça. Bônus tracks vem antes do lançamento do filme no cinema. Olha que incrível, Exato. cara. Esse negócio de lançamento, 20 anos do disco Abbey Road, por exemplo, 50 anos, aí vem aquele box com várias coisas, áudio extra. O futuro é isso, cara. Vai lançar um álbum e depois um podcast sobre o álbum, cara. É incrível, cara. Isso diz muito também do nosso consumismo, né? Porque a gente não apenas quer, mas quer agora. Exato. Não, e você vê o quanto ainda tem de coisa pra explorar, que, por exemplo, o Bergs comentou esses aí do Rashid e do Lucas, eu não conhecia, mesmo a gente estando imerso aqui na mídia, né, e comentando e falando sobre ela todos os dias, tem muita coisa que tá acontecendo por aí e a gente não tá sabendo, né, de tanta coisa pra explorar que ainda tem a mídia, né. Não tem como, é humanamente impossível, nem se sinta mal, também não conhecia. Tava falando agora há pouco com a Aline, que ela fez aquele post maravilhoso das mulheres podcasters, e a última vez que eu tinha olhado eram 200, né? Agora tem 280 programas. Caramba. E assim, não tem como você ouvir tudo, e tá chegando todo dia alguém, olha, o nosso não tá lá, o nosso começou depois que você lançou o post, e é só podcast de mulher. Assim, não se sintam mal, eu vou ficar um pouquinho mal aqui, mas
no meu próprio nicho, eu não consigo ouvir todos os podcasts. Apesar de eu ter feito o primeiro programa especializado e os outros programas terem vindo depois, então seria natural que eu escutasse os outros programas, eu ainda não consigo, porque quando eu acabo de escutar todos, aí chega um ouvinte e fala, olha, lançou programa tal, eu fico, que quanto eu vou ter tempo pra escutar os meus, sabe? Exatamente, cara. Eu tô meio nessa espiral também, né? Apesar do Midcast não ter nenhum formato original, mais ou menos original ele segue o fio, né? Que eu ainda não vi ter nenhum parecido, mas você cada vez vai surgindo tanta coisa boa, né? Que você fica naquela coisa de tentar consumir e não consegue, né, cara? Não é impressionante mesmo. Mas eu não vejo problema em você copiar formatos assim. Vai ser diferente de alguma forma. Tipo, sim, na próxima temporada do Confábulas, eu vou copiar um formato de um programa novo do GNT, né? Que eu achei bem legal. Eu vou trazer pro Confábulas uma parte do programa lá. Eu vou trazer e vou fazer um pouquinho diferente, um pouquinho maior, já que é em áudio, tem essa liberdade. E vamos ver o que vai acontecer, cara. E eu acho que é isso aí também. Criatividade em se inspirar em algum formato que já exista, né? Com certeza, também perceber quais formatos são vendáveis e quais não são, né? Porque isso também é importante. Claro, não adianta você querer copiar um formato de cinema que já tem 350 mil só porque deu certo em 10, sabe? Sim. Mas isso é uma coisa que é válida para qualquer coisa que a gente vai inventar. A gente tem um problema grande aqui no Brasil, que a gente começou o podcast como uma coisa amadora, não no sentido de fazer mal feito, muitos com qualidade profissional, mas pensando o planejamento na base do amor. E quando você cria qualquer coisa, não é assim. Você tem que fazer uma pesquisa primeiro, você vai validar o seu problema para daí validar a sua solução. É igual criar uma startup, é igual criar uma empresa. Se você for criar uma escova de dente diferente, você vai fazer esse processo. Você vai pesquisar se existe coisas parecidas, você vai pesquisar se o seu problema, né, o que você quer resolver, existe mesmo, se você tem público para isso, para daí você criar, investir o teu tempo numa coisa nova. Com certeza. Sair daquela coisa de não estar sendo profissional na hora de fazer, né? A Isa comenta muito sobre isso, né? Da gente cada vez mais procurar se profissionalizar para entregar um produto melhor e principalmente vendável, né? Para você conseguir fazer o que você gosta, né? Que é podcast, e ainda conseguir ter um retorno com isso é maravilhoso, né, cara? Muito bom mesmo. Eu fico muito feliz e ao mesmo tempo triste, porque minha profissão é jornalismo, né? Eu sou jornalista. E quando eu percebi que os grandes veículos estavam dando ênfase no podcast, estavam dando espaço para podcasters, né? Para produzir podcast, eu fiquei, cara, essa aqui é a minha hora de pegar o conhecimento que eu tenho, me especializar em bons cursos, por isso que eu entrei pro ASA, por isso que eu procuro curso de locução, vou até São Paulo para ver o Spotify Summit, para poder me especializar nessa área. E aí, quando a gente chega numa redação que te dá essa possibilidade, e ao mesmo tempo, eles não dão, porque os jornalistas que são locutores, que são produtores, são jornalistas que já estão ali. Você percebe que, tipo... É bem fechado. Eles dão e não dão o espaço. E eu fico triste porque isso, além de ter a Maju Coutinho, que deve ganhar 30 mil reais pra estar ali na Globo, né, ou mais... mas mesmo assim, tá ali no podcast também, os outros que ganham 10 vezes menos estão com acúmulo de função, de produção de pauta, produção de conteúdo, edição. Porque assim, eles não vão contratar mais gente. Pelo menos é isso que me tá aparecendo, porque eu sou a rata das vagas, né, gente? Se tiver uma vaga de podcast numa redação, eu tô lá, pelo amor de Deus. E isso não tá acontecendo, assim, agora... A imprensa tradicional tá se debatendo com tudo que eles têm para não morrer. Então a gente viu aí, nos últimos anos, a Gazeta do Povo aqui fechou a prensa deles, demissões em massa, né, o chamado passaralho. O meu irmão é jornalista esportivo, tá há anos sem trabalho na área de jornalismo. E o que ele faz? Ele faz um negócio independente de cobrir a suburbana. E pergunta se ele chegar com essa proposta para
um veículo, você acha que alguém vai dar alguma coisa pra ele? Vai querer contratar? Não vai. Exatamente. Eles não dão conta, eles não têm verba. Olha só, eu vou confessar uma coisa. O podcast do Globo, que é o Ao Ponto, eles criaram pouco tempo depois que eles criaram o primeiro podcast deles, que foi sobre Game of Thrones. Eu ouvi os podcasts, os episódios deles de Game of Thrones, e eu adorei o formato e tal, achei bem divertido e tal. Aí eu falei assim, cara, se eles deram essa oportunidade de fazer o primeiro podcast, é porque eles queriam saber se ia ter uma aceitação do público. Sim. E aí eu mandei um e-mail pra eles, inclusive eu tinha feito um TCC relacionado ao rapaz que fazia essa produção desse podcast, falei com ele e tal, mandei meu currículo. Cara, eu fui ignorada. E aí, meses depois, eles lançaram outro podcast, que é o Ao Ponto agora. E assim, não dizendo que o Ao Ponto é ruim nem nada, mas é, tipo, cópia fiel aos outros podcasts noticiários, sabe? Sim. Nada demais. É a mesma coisa, porque um tá dando certo, todos os outros vão dar certo. Não é assim que funciona, sabe? Mas tá dando certo, graças a Deus. Ó, o ponto tá lá, tá muito bem. Mas poderia ser alguma mídia diferente, sabe? Ele poderia se destacar do Folha de São Paulo, que é a principal concorrente. E não tá se destacando. E eu só aposto nesses erros em uma coisa, que é você não tá dando oportunidade de jornalistas de podcasters te mostrar como produzem um podcast. Porque, assim, você é um ótimo profissional, parabéns. Você é um ótimo jornalista de impresso, ótimo jornalista de rádio, parabéns, mas são plataformas completamente diferentes, sabe? Exato, não adianta querer emular o que tá numa mídia pra outra, é outra linguagem, gente, é outra forma. Uma coisa que eu fiz antes de entrar com essa equipe na ABPod foi traduzir o podcast Canvas. Então, se você entrar lá no mundopodcast.com.br ou jogar no Google Podcast Canvas Mundo Podcast, você encontra uma folha de A4 dividida em várias partes e ali te explica o que é o mínimo para você fazer o teu planejamento, para te ajudar a pensar e colocar as ideias no lugar. Então, qual que é a paixão que você compartilha com o seu público? Quais outros programas já existem? O que você precisa de necessidade técnica? Então, ele te faz organizar o seu pensamento para você não ir numa canoa furada, não emular algo que já existe e ser original, porque hoje o que se destaca é isso, é você ser diferente. E para você ser diferente, às vezes basta você ser você mesmo. Exato. Excelente, eu não conhecia esse podcast Canva não, eu até anotei o link aqui que eu vou deixar na descrição para os ouvintes que também não conhecem por algum motivo. Gostei. Inclusive, é a ferramenta que eu uso com os meus clientes. Então, quando alguém me procura para produzir um podcast, eu começo através do podcast Canvas, eu ensino para os meus alunos a pensarem assim também, porque isso te facilita a ter um podcast que você vai conseguir planejar e manter por muito mais tempo, ao invés de você criar algo assim meio na louca e ficar triste porque não teve comentário, porque você não teve tempo para fazer do jeito que você gostaria. Então, planejar ajuda a ter uma vida longa e próspera. Pode crer, essa parte de você querer fazer e não ter tempo, acho que isso deve ser o maior calo pra todo mundo, né, cara, que começa a produzir podcast por algum motivo, entra em algum hiato ou precisa parar o podcast, porque às vezes você não quer fazer aquilo, mas, né, não tem como, né, cara? A vida é assim, né? A vida, essa sacana. É por isso que eu sou adepto a tirar férias do podcast, mano. Exato, cara, exato. Eu estou de férias, né, do podcast, só voltarei depois do carnaval. E durante esse belo hiato de 3 meses aí, pensarei em novos formatos, pensarei no que eu errei, no que eu acertei, trazer novidades... Tudo isso descansando, sem editar. Também eu sou muito adepto a dar uma pausa, porque se você fazer direto, mesmo que você ame a mídia, você vai enjoar, cara. Tudo você acaba enjoa. Cansando, né, cara? Vai cair na mesmice, você vai ver que a audiência não aumenta, às vezes até reduz, porque tá chegando o podcast, seu ouvinte muda também, ele não vai te ouvir para sempre. Então você também precisa se renovar. Então acho que um hiato forçado, por mais que eu queira continuar produzindo, eu quero, mas eu vou deixar os tópicos que eu estou pensando pro ano que vem, pra vir melhor. Eu também vou fazer isso, cara. Tá muito eu estou batendo palmas mim. Silenciosas aqui. Sério, é muito difícil pra mim que produzo sozinha. Agora eu instruí o meu noivo a editar o podcast. Eu ensinei a ele editar.
pra eu poder desafogar um pouco, porque tá muito difícil fazer tudo sozinha. E eu já coloquei também que o podcast entra de férias no início de dezembro e só volta no ano que vem, pra realmente poder reformular e fazer episódios a mais, sabe? Coisa que eu não fiz. Comecei esse ano, assim, do nada, né? Resolvi fazer e deu certo, graças a Deus, mas ainda assim é um erro que eu deveria ter, né? Feito essa gordurinha que eu não fiz para ano que vem conseguir botar a periodicidade bonitinha, porque quando a gente cuida bem do nosso ouvinte, ele fica, cara, ele fica para sempre, por anos. Então isso é muito importante pro bem do podcast, não é porque você tá sendo preguiçoso. Não, experiência a gente adquire, né, Isa? Você fez e você aprendeu aí, eu também, antes de entrar nessa, eu já gravei vários. A gente tinha um podcast que chegou aos 100 episódios, e era frequência semanal. E só dava certo porque o Thiago que editava e a nossa equipe era gigante. Teve um outro que era sobre Dexter, que a gente fazia uma produção coletiva. Eram podcasters que estavam em outros programas e uma vez por semana a gente se reunia para gravar e cada um tinha uma tarefa para fazer e o Pablo fechava o arquivo e rodava. Chega uma hora que você tem que assumir que você é humano. Se podcast não é a tua principal atividade, não se martirize por isso. Exatamente. Que nem o Berg falou, tira férias, ou que nem tu falou, fecha uma temporada, sabe? Porque é isso. Aqui no Midcast eu comecei ano passado e eu já vou numerando os episódios como se fosse temporada mesmo, né? Então, Season 1, episódio tal. E a ideia é realmente fazer e ter também umas férias, igual o Berg falou, porque é necessário, né? Até pra mente descansar um pouco, né? Só que agora eu vou pra uma polêmica aqui, hein? Que é o seguinte, quando não, né? Como é que vocês acham que deve ser a conduta, né, do produtor, por exemplo, produtor independente tipo Jovem Nerd, né, que ele já alcança números, sei lá, 1 milhão de pessoas ouvindo cada episódio, ou, por exemplo, um formato que a gente já falou aqui do podcast do G1, por exemplo, o assunto da Renata Lopretti, que já tá dentro de um grande grupo e que ele já nasce sem uma interação com os ouvintes e, tipo, o pessoal lá do Jovem Nerd hoje em dia também deve interagir muito menos. Como é que vocês acham que tem que ser a conduta do produtor quando, na prática, o ouvinte meio que vira apenas um número, né? Você ter 1 milhão de ouvintes ou 950 mil não faz tanta diferença. Então, como é que vocês acham que tem que ser isso? Até porque pode ter algum podcaster ouvindo aqui que daqui a um tempo ele vai alcançar o estrelato aí e precisa já se preparar para isso também, né? Porque quando você tem poucos ouvintes, você consegue responder todo mundo, né? Interagir com todo mundo, mas pode chegar em algum momento que isso acaba falhando, né? Como é que você faz? Como é que vocês acham que isso... assessoria. Contrate uma assessoria, boa. Se o teu podcast está tão grande assim, contrate uma assessoria, porque você, no mínimo, vai ter que mensurar o que estão falando de você. Sim. E agir em cima disso. Outra coisa, um exemplo que eu amo de paixão é o pessoal da Rede Geek. O Tato e o Mauri, eles têm muitos ouvintes, tem a comunidade, a cavalaria. E o meu batismo foi esses dias, gente, eu quase chorei naquele podcast. Não, eu comentei, só te cortando rapidaço, cara, eu fiz um episódio extra, porque eles foram em Vitória, eu estive lá, e a gente tava num restaurante jantando com ele, com a galera toda lá, e chegaram ouvintes no restaurante pra abraçar eles saíram da mesa deles e foram jantar com os ouvintes, cara. Com um casal, cara. E ficaram umas 2 horas conversando. Eu olhei aquilo, eu fiquei muito feliz, cara, naquele momento. Tipo, humildade, e eles são gigantes, cara. A humildade deles continua sempre ali, mas pode continuar raciocínio. Responsabilidade tem que ter também. O JN, pessoalmente, eles também são ótimas pessoas. O que talvez falte é mais interação virtual mesmo. E-mail, tal, que às vezes eu vejo que as pessoas reclamam. Ou intervenção, né? Porque tem algumas coisas que a comunidade deles ali faz que é complicado. É tenso, né? Algumas coisas que são cultivadas ali, alguns machismos, algumas segregações que é foda. Eu acho que o Jovem Nerd, eles estão chegando lá no patamar do Felipe Neto, assim, com relação a massa de ouvintes e de inscritos também, porque eles têm tudo, né? Eles têm site, têm podcast. Eu acho eles maiores, cara, porque eles são tipo um universo ali, sabe? Cheio de coisa. Sim. E quando eu digo isso, é pra vocês prestarem atenção um pouco também no que tá acontecendo com o Felipe Neto agora. Quando ele se posicionou politicamente, ele tem que tirar a mãe do país, sabe? Então, é uma que loucura, né? Pois é. É uma segurança que eles estão tendo com eles mesmos, eu acredito, mas que ao mesmo tempo pode atrapalhar alguma parte dos ouvintes de continuar ouvindo o que eles produzem, né? Do tipo...
ter um pouco mais de Isa, atenção. você como jornalista, o que você... Se eles te chamassem lá, ó, Isa, preciso de uma assessoria de imprensa, você é jornalista, manja dos Paranauê, o que você recomenda? Primeiro que eu não sou assessora. Aí eu já vou falar, não tenho experiência com assessoria, entendeu? Se você quiser jornalismo investigativo... Recomendo um assessor. Se fosse jornalismo investigativo, vem cá, senta aqui com a tia. Porém, com relação à assessoria, eu acho que é o esmero. Aquele esmero de você ter uma pessoa... uma equipe para essa resposta de e-mails, de redes sociais, de planejamento de grupo, porque essa interação dos ouvintes com os ouvintes é mais importante do que qualquer outro SEO ou qualquer outra coisa que a gente possa fazer para subir esses podcasts nas redes sociais. Por quê? Porque é o boca a boca. Hoje, o WhatsApp e o Telegram é o famoso boca a boca. As pessoas vão estar ali, ó, tweetando, olha, fulano, vê o podcast tal que é muito foda, sabe? O boca a boca é o que vai te ajudar a continuar a estar ali 5, 10, 15 anos. Então eu acho que tem que ter o esmero, que a assessoria de imprensa faz isso magicamente quando ela é bem paga e bem estruturada, sabe? Se você tiver um assessor de imprensa bom, você vai longe, cara. E não é à toa que eu tenho certeza que eles devem ter e estão indo longe. Sim. Vocês começaram já com o assunto de podcasts grandes, né? No caso, assessoria, que foi muito bem feliz nessa palavra assessoria, eu acho muito interessante. Porém, quando existem podcasts medianos e pequenos, eu acho necessário a gente interagir, ser ativo nas redes sociais. A gente que não conseguir ser ativo nas redes sociais, porque cada um tem a sua vida, a sua rotina, mas responder, cara, porque a gente faz pra eles, né? Sim. Então, tipo, eu fico muito agoniado quando algum ouvinte me interage comigo realmente no Instagram, que eu tenho a maior interação, e eu não posso responder naquele momento, cara, porque eu tô ocupado. Mas assim que eu puder, eu sempre respondo, cara. Sabe? Claro que se tiver um dia acontecer isso, um dia do Confábulas ficar num nível de que eu não possa responder, eu vou contratar a assessoria, porque muito artista de Instagram faz isso, cara. Responde assessoria e tal, sabe? Mas é responder, porque é essa atenção que o ouvinte tá querendo. Agora, você chegar no nível, você não é grande, você pode responder e você não tá interagindo, não tá respondendo feedback, pra que você tá fazendo um podcast? Se você ainda não tá ganhando com isso. Então, a única coisa que você tem a oferecer é o retorno pro ouvinte que tá te retornando sobre aquele episódio. E nem isso você tá fazendo, aí é complicado. Que puxão de orelha, hein? Não, exatamente. Porque, tipo assim, que nem no Instagram, quando alguém te manda uma mensagem, você não tem ela ainda, tem uma solicitação se você quer ou não responder. Sim. Se você não responder, ela não vai visualizar, né? Então, tipo assim, há 2 dias antes dessa gravação, uma pessoa que tem uns 500 mil seguidores aí no Instagram, veio falar comigo porque ela tá querendo fazer um podcast, ela é especialista em corrida e tal. Aí ela, não sei se eu posso falar com você por aqui. Aí eu olhei na hora e falei, não, pode sim. Aí eu desbloqueei a mensagem, ela ficou super feliz e a gente começou a interagir. Ela pediu consultoria e tal, e tal, e tal. E eu falei, sabe, tipo, cara, por que não? Aí ela falou, eu conheci o Confábulas há 1 semana. Eu falei, que legal, você é ouvinte, blá, blá, blá. Se eu ignorasse, cara, sabe? Olha que aí ela, legal. eu fui, tipo, super solícito, cara. E eu deixei uma imagem boa pra ela. E com certeza agora, se ela lembrar do Confábulas, vai, pô, o dono do Confábulas lá é gente boa. Eu falei com ele e respondeu. Já vai falar pra outra pessoa, que já vai falar pra outro amigo, sabe? Já que você contou uma história, eu vou contar a história que aconteceu comigo ontem. Olha os bastidores da podosfera, hein? Uma pessoa feliz virou em 2, né? Sim. Uma história do cena do crime, gente. Olha uma menina me bastidores do crime. Uma menina me mandou um direct super sério, dizendo que ela tinha escutado o episódio sobre o massacre de Realengo e que na faculdade dela tem um rapaz que tá ameaçando matar todo mundo. Eita porra! Sim, super, super, super sério. E aí eu fiz um vídeo pra ela e um texto explicando pra ela como é que ela podia... que ela queria a minha ajuda de como fazer aquilo ali chegasse às autoridades, porque os professores estavam cagando pra história e tal. E aí, eu fui mandar um vídeo pra ela e um texto. Eu liguei pra menina, tipo, 11 da noite, num domingo, com meu cabelo pro alto. E aí a menina atendeu. E aí a gente ficou uns 3 segundos se encarando. Ela, você é host do Cena do Crime? Eu falei, eu sou.
A gente conversou por uns 10 minutos ali, sabe? Mas foi muito que eu sou péssimo com o Instagram, gente. Se me mandem mensagem no Instagram, me mandem, mas vai acontecer algo do tipo, porque eu sou péssima. Aí, gente, a gente conversou, foi muito legal, porque eu também adoro mandar todas as mensagens que as pessoas me mandam, eu respondo, sempre. Eu também. Qualquer coisa. Mas pode correr o risco de vocês me encontrarem aí de pijama, atendendo, porque eu não sei mexer direito. Tô aprendendo no Instagram. Mas, velho, que vergonha. Que vergonha. Que vergonha, gente. Só posso dizer isso. Eu faço questão de responder todos os ouvintes que interagem lá no perfil lá do Midcast no Twitter, no @podcastmid, no Instagram. Eu não sou muito ativo, mas também faço questão de responder. E assim, eu fico muito feliz quando algum ouvinte manda um feedback ou interage, faz alguma pergunta. Eu fico muito feliz, assim, eu respondo com gosto, interajo com gosto, porque eu acho muito legal. Lá no Midcast Política a gente tem o momento Vira Casacas, que a gente manda alô pros ouvintes toda semana. Eu faço questão de anotar um por um depois do episódio, marcar um por um que foi lembrado, aí os ouvintes mesmo interagem entre eles. Cara, eu acho muito legal. Se um dia eu chegasse num nível aí, Jovem Nerd ou sei lá, dessa galera grande não pudesse mais interagir, eu ia ficar bem chateado, porque eu acho muito legal. Principalmente porque, pelo menos aqui no Midcast, a galera é muito legal, assim, o pessoal é bem de boa, então só favorece isso. Inclusive, um alô pro nosso ouvinte César Rossati, que ele comentou quando eu tuitei aqui que tava gravando com vocês, ele pediu um alô pra ele, então fica aqui o registro pro que ele usa o nome Cachimbo de Carvalho, com a foto do Olavo de Carvalho acendendo um cachimbo. Maravilhoso. É muito bom, gente. Então vamos seguir aqui agora para um outro ponto polêmico. A gente já está se encaminhando aqui para o final da pauta, que são os sommeliers de podcasts que estão surgindo, né? Devido à popularidade, né? Ser o ano do podcast no Brasil, obviamente que eles iam aparecer aqui também, né? E eu outro dia até tuitei que tem que acabar o sommelier de podcast para mim, porque essa galera ela fica criticando, né, os formatos e edição de programas independentes. Aí agora já apareceu outro dia um cara comparando o formato de podcast independente com o formato do G1 lá da Lopretti, que eu até falei que tem 5, 6 pessoas na produção. Sério isso? Ai, Globo, gente. Né, papai? Eu penso assim, primeiro, não alimente o troll. Segundo, vocês dão muito cartaz pra gente trouxa, que não sabe nem interpretar, que são duas mídias diferentes. Acabou o assunto. Valeu, galera. Até amanhã. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, galera. @Berg, chega lá. Ai, cara. Mas assim, vocês acham... Modo que é o pistola. Não, mas assim, cara, é complicado, né? Tipo, você imagina a pessoa tweetando isso segurando uma taça de Merlot enquanto digita. Enquanto bate isso na máquina de escrever dela. Cara, com um cachimbo, né, cara? Mas assim, tem muito a ver, cara, ao meu ver, com a vivência da pessoa. A pessoa seguiu uma vivência mais elitizada e ela foi para outro caminho. Talvez ela teve a cultura de ouvir podcasts gringos, que nem sempre são bons também não, tá? Não é porque é gringo que é bom também não. Né? Tem formatos bem simples lá também, igual aqui, mas aí a pessoa, sei lá, teve uma vida diferente, como eu disse, ela depois foi conhecer os podcasts brasileiros. Aí ela começou a criticar. Porém, ela tem que ter a consciência que nem todo mundo tem a condição de produzir os podcasts de que ela foi apresentada antes, entendeu? Então é complicado eu, no meu quarto, produzir um baita de um podcast, eu tentar o máximo, mas também tem o lance de que cada um faz do jeito que quiser, cara. Então, tipo, ele precisava tomar esse esporro, que depois ele tomou um esporro, eu não sei se ele pediu desculpas depois, eu realmente silenciei a thread dele. Mas com certeza o tanto de esporro que ele levou, ele botou a mão na consciência e viu, realmente eu falei merda ali, né, cara? E realmente ele viu que, cara, tem o formato que ele quiser, cara. Se ele quiser uma qualidade boa, ele vai achar. Se ele quiser um podcast que fala coisas aleatórias, ele vai achar também, sabe? Ele falando que um monte de gente fica gaguejando, cara. Isso, tipo, Gente, ao contrário, todo mundo é especial, todo convidado é especial. Pra mim cara, todo convidado é especial. Porra, cara, o Vitor trabalha o dia inteiro. Eu chamo ele pra gravar 8 horas da noite, fica até às 11 comigo aqui. Ele não é especial, cara? Mano, ele tem obrigação de estar aqui gravando comigo, cara. Então, tipo, todo convidado pra mim é especial sim, mano.
E nem todo podcast é profissional, né, cara? Nem todo podcast é locutor, nem todo podcast é storyteller, nem todo podcast é roteirista, sabe? Sim, mano, eu conheço podcaster que é médico, cirurgião e faz o podcast de hobby, porque não precisa do dinheiro de podcast. O cara tem a vida ganha já, faz porque ele gosta da mídia, sabe? Tipo, ele não quer profissionalizar. Tem pessoas que têm 800 mil inscritos no YouTube e faz o vídeo com o celular, falando sobre a casa dela. E tem as views dela, sabe? E pronto. É, claro. E todo mundo é especial pra mim, eu queria deixar enfatizado isso daí. eu vou bem nessa linha do Bergs também, cara. Eu, assim, faço o máximo pra valorizar cada pessoa que vem gravar aqui, porque, tipo, a gente tá aqui gravando, são 11h15 da noite de uma segunda-feira. Como é que eu não vou valorizar isso? Como o próprio Bergs falou, todo mundo se dispôs a gravar, né, disponibilizando tempo, ninguém é obrigado. Tem que valorizar mesmo e tem que acabar o sommelier de podcast que quer ficar comparando o podcast independente com o podcast do G1, cara. Isso depois eu te passo a minha conta do Nubank, tá? Aquele valor que a gente combinou lá. Eu só queria deixar claro que eu só vim pela treta. Mas, o Isa, a Kel já pistolou aí sobre o sommelier. Você quer falar alguma coisa? O Berg já falou também. Eu quero que o sommelier vá tudo pra puta que... Pode falar palavrão aqui? Claro, porra, óbvio. Claro, caralho. Agora, no final. Cara, eu acho que sommeliers de podcasts, eles vão existir, mas tem que existir de uma maneira mais correta, do tipo, eles criam tendência, né? Não é à toa que os booktubers, que os podcasters de literatura, que as pessoas que fazem resenha, elas ganham livros, elas ganham dinheiro com cada post, porque elas criam tendências, elas criam novos leitores, elas criam novos ouvintes, elas criam novo tudo, né? Então, os sommeliers de podcast, eles vão existir, em algum momento eles vão virar uma equipe mesmo de pessoas no Brasil e no mundo que vão indicar podcasts, e o teu podcast pode estar ali sendo indicado por eles e amanhã ter 1 milhão de downloads só porque aquele cara falou que era bom, né? Então, assim, vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. É igual a gente ficava falando assim, ai meu Deus do céu, não vem o Spotify querendo botar podcast, vai destruir a podosfera. Aconteceu e até agora estamos aqui, né? Mas... normalzinho, bonitinho. Eu vou deixar uma crítica aqui, cara, que acho que foi até a Priscila que comentou no meu tópico lá depois, não sei. Cara, tem muito podcast que eu acho, assim, nada contra quem tá no topo da cadeia alimentar dos podcasts, mas tem muito podcast do nosso âmbito aqui, da nossa panela, do nosso underground, que são bons também no mesmo nível, até melhores, mas o mundo é números, né? Então essas pessoas que estão no topo vão ser chamadas para eventos, vão ser chamadas para palestras por causa de números, né? Exato. Não necessariamente elas são melhores do que nós. Exatamente. Né? Mas elas tiveram a sorte, tiveram a oportunidade de se destacarem antes do que a gente, e claro que elas vão estar na frente, entendeu? Mas saiba que no underground, nas pessoas inferiores em questão de números, são até melhores do que elas, né? Então... Não, assim, eu tive alguns ouvintes que vieram falar comigo desse Spotify Summit, e aí eles falaram, nossa, vai ter uma mesa de True Crime, você vai estar lá? Eu falei assim, vou estar lá como ouvinte, vou estar lá sentadinha, bonitinha. Não, como assim você vai estar como ouvinte? Gente, meus números ainda não são suficientes pra encher uma plateia, entendeu? Tem podcast que vai estar lá tem podcast, com exceção ao Mundo Freak, com o máximo respeito, eu gosto de todo mundo lá, todo mundo já gravou comigo, amo eles, mas assim, tem podcast lá que tem 1 ano e meio de mídia, tem uns 300 mil downloads por episódio, porque já veio de outro nicho, que já era conhecido e entrou em produtora. E, cara, falam de coisas de que podcast que eu conheço menor já fala há muito tempo, mas porque a gente tem que saber o conceito de aleatoriedade. A vida é assim, cara. Tem cavalo que vai nascer pra puxar carroça e acontece, cara. E tem gente que vai se dar bem mais rápido, vai ter melhor oportunidade, vai ser mais privilegiado. Mas então, mais um ponto aí pro sommelier de podcast, que isso não conta nada. Número não quer dizer qualidade. Quer dizer oportunidade. E esses sommeliers de podcast têm que entender que eles vão começar a produzir esse tipo de conteúdo pra formar opinião, entendeu? Então, assim, é uma puta responsabilidade que você tem ali. Você pode acabar com o podcast ou você pode aumentar ainda mais a visibilidade daquele podcast. E eu tô percebendo que as pessoas só estão querendo falar mal, porque Twitter é assim, né? As pessoas estão ali no Twitter pra falar mal mesmo. Então, assim, reverbera mais, né? É gatilho emocional.
Pois é, sabe? E é tão feio isso. Você poderia realmente estar fazendo uma opinião legal, fazendo um conteúdo legal, mas não, só quer falar mal, sabe? Então, acho que aqui é o lado B do marketing. Sim, eu acho que aqui a gente ainda tá nos primeiros passos, porque afinal, esse ainda é o ano do podcast, né? Exato, então, Galera, e tem mais um detalhe, que eu acho assim que falta as agências, os veículos se atentarem ao que a gente tem repetido, mas não vem sendo considerado. Podcast é mídia de nicho. O que isso significa no aspecto da comunicação? A gente fala muito do funil de marketing. No funil de marketing você tem lá as pessoas que você atrai, que é um número maior, as pessoas que vão gostar de você, entender você, e tem aqueles que são os qualificados, né? Os que já estão prontos para seguir o que você falar. No podcast, a gente já começa lá no fundo do funil, porque a gente tem um poder de engajamento muito foda. Então, de repente, do nicho que você tá, vale muito mais você ter 10 ouvintes que estão aptos a comprar uma BMW do que 50 mil que não vão nem comprar pipoca. Exatamente. Exatamente. Aliás, será que os 10 ouvintes do Midcast estariam aptos a comprar uma BMW? Agora eu fiquei na dúvida, hein, Kel? Se tiver, compra pra mim, por favor. Segundo o velho da van, é só trabalhar que você consegue. Né? O cara teve a pachorra de João Kleber. O João Kleber teve a pachorra de no João Kleber falando que é só a gente acordar cedo e trabalhar que a gente vai conseguir. Puta que pariu, essa foi foda. Ai, meritocracia, dá até tristeza, dá até preguiça. Nossa, recomendo o post do Medium sobre meritocracia eu tô há 2 anos, cara, economizando dinheiro pra comprar equipamento aqui, velho. O cara tem umas 6 BMW na garagem e fala que é só trabalhar que a gente consegue. Caralho. Tá, é uma palavra que tem que morrer junto com o sommelier de podcast, é meritocracia, né? Porque realmente dá agonia essa palavra. Bom, mas a gente já conseguiu falar mal aqui de algumas coisas, já conseguiu falar bem de muitas outras. Eu vou agora puxar aqui o nosso último tópico. Agora tem que fazer igual aquela plateia do Jô Soares fazia, aquele Editor. Surgiu uma notícia essa semana que passou que eu achei muito curiosa, eu queria trazer aqui pra gente debater, que são os podcasts fakes. O que acontece, né? Tem alguns fãs que estão publicando músicas, vamos dizer assim, proibidas, né? Que não poderiam estar ali no Spotify, fingindo ser podcasts. Inclusive, alguns estão entrando ali nas paradas do Spotify, ficando ali no top 10. Aí você vê um nome completamente maluco, tipo playlist da Anitta, alguma coisa assim. Ou playlist de funk rei, só toca funk. Tipo, era o 6º mais ouvido no Spotify semana passada. Como é que vocês veem isso? Isso pode atrapalhar os produtores, né, que produzem podcast mesmo, principalmente nessa questão do direito autoral, porque tem muito podcast que usa, né, como trilha, músicas e tudo mais, e o Spotify meio que faz uma vista grossa, não liga muito pra isso, né? Pelo menos a gente vê vários que são publicados usando trilha sem problema nenhum. Com esse surgimento aí dos podcasts fake, né, ganhar uma proporção maior, sendo que eles já estão entrando no top 10 ali do Spotify. Essa Só Toca Funk, tá aqui na reportagem do G1, em 9 dias a playlist teve 345 mil audições, pra você ver o nível que chegou. Vocês acham que pode atrapalhar a gente aqui, né, nesse ponto de questão de direito autoral, ou alguma coisa que o Spotify querer restringir? Como é que vocês veem isso? Não sei se vocês acompanharam essa polêmica. Cara, eu vi até o Guilherme Afonso retweetou e depois eu li certinho. Como você disse, né, o Spotify ele faz vista grossa em relação a músicas e tal, né, depende muito, porém isso pode prejudicar a galera que usa, né, mano, músicas autorais, né. É igual isso, cara, o YouTube também, tipo, você vai ver o em alta do YouTube, tem muito VT de futebol que tá em alta, reprise de novela, que o YouTube faz vista grossa. E tem, tipo, o Castanheira já sofreu muito, ele já fez uns puta programa de 1 hora que tomou bloco. Caros. Sabe? Caros que enquanto isso, lá no Em Alta, tá, tipo, um jogo de futebol Flamengo e Vasco, sabe? Tipo... E, tipo, o Spotify, quanto mais aumenta, mais coisas negativas vai acontecer. No caso, essas playlists. Então tem que ter a galera que visualiza isso também, que pode prejudicar, cara. Tipo, vai ficar usando música autoral, tem podcast que usa e pode prejudicar a mídia, né, cara, fazendo isso daí. Tem podcast que vai tomar bloco, sabe? Tipo, a minha dica é não usar música autoral. Mas tem podcast que é de música, né?
Aí vai usar um pedacinho, tipo, troca o disco que eu gosto pra caramba. Durante a conversa não tem música, mas assim, quando começa o programa sempre tem uma música ali rapidinho, depois dá um fade out, aí eles começam a falar. Pode prejudicar eles, tanto que no programa, uns programas atrás, eles falaram que eles tomaram block, eles tomaram delete lá do Spotify, e eles são creators, cara. Eles são dos mais do Spotify, eles tomaram de um estagiário da vida lá. Vai dizer que não é por causa dessas podcasts fakes aí? Pode ser, cara. Sabe? Então pode prejudicar sim, mano. Até porque quando você tá numa plataforma, a cobrança do direito autoral é da plataforma. Claro. Sim. Então o ECAD não vai em você, ele vai no Spotify, ele vai no YouTube. Então é muito importante, se o seu podcast não for de música, use trilha branca. Não esquenta a cabeça, porque se você entrar lá na tabela do ECAD, você vai ver que a mordida é salgada. Pois é, e você deveria entender também que, porra, tem diversas plataformas aí com músicas maravilhosas, e o YouTube tá dando strike em todo mundo, então o que as pessoas fizeram? Se reinventaram, né? Então agora todo mundo tem músicas maravilosas que pouca gente conhece, porque é baixada de banco gratuito. Exatamente. Então, se você puder, faça isso. Tem diversos bancos gratuitos por aí, sabe? O próprio YouTube e o Facebook tem Audio Library. Então, Exatamente. o YouTube tem Audio Library, e também se você procurar por No Copyright no YouTube, tem um canal que é com música sem copyright. Tem várias em Creative Commons que você basta você citar quem fez e você pode usar de boa. Então, pra que arrumar problema? Cara. Agora, com relação aos podcasts de música, eu acho que quem faz podcast de música já devia ter se organizado para tentar entrar em contato com o ECAD e com pelo menos o Spotify para ver como isso pode acontecer. Porque quando a gente produz um conteúdo relacionado a uma empresa, como por exemplo, vamos fazer um conteúdo relacionado ao Spotify, novidades do Spotify. A gente está usando o nome do Spotify, a gente está usando o conteúdo deles, a gente está usando as informações deles. Mas ainda assim é nosso e é permitido porque é um conteúdo jornalístico, né? É um conteúdo para informação. Então, quando a gente pensa por esse lado, é permitido. Agora, quando você produz um conteúdo de música, com as informações, com as canções, também é um conteúdo jornalístico. Por que não pode usar, sabe? Então, eu acho que você começar a tentar perceber isso aí, né? E tentar ir atrás deles, principalmente vocês que fazem podcasts com música e que podem levar, cara, vocês podem ser bloqueados, todo o trabalho de vocês pode ser perdido, ou pelo menos boa parte dos números podem ser perdidos, porque você não se ligou nessa parada, sabe? Não precisa nem ir longe. Eu vejo o caso do Nick Ellis, que tinha um canal no YouTube onde ele fazia covers de músicas, e ele foi advertido várias vezes, explicou que eram covers, que teoricamente ele poderia fazer sem problema, e ainda assim ele tomou banimento, perdeu tudo. Então é complicado. Por isso que no Midcast Político a gente faz paródia toda semana na abertura. A gente pega uma música famosa e faz a paródia envolvendo aí os temas da semana. Eu acho que a gente consegue fugir do bloco assim, né? Porque a gente tá mudando a letra toda, só usa o ritmozinho ali, né? Eu acho que dá pra escapar nessa. Mas fechando aqui esse tópico, eu tava vendo aqui na matéria do G1, né? Que uma das playlists que publicaram, né, era com músicas da Beyoncé, a da Lana Del Rey e da Camila Cabello. Aí uma delas, que era dedicada à Ariana Grande, a descrição era a seguinte: é a 4ª vez que subo isso, então foda-se todo mundo. Porque o Spotify tá derrubando essas playlists, né? E a galera continua botando lá, cara. Da pauta que eu montei aqui, que o Bergs criticou abertamente lá no Twitter, eu vou guardar essa mágoa no meu coração. Que aqui, isso, cara, tava de brinks. Eu sei, tô zoando. Eu já fechei aqui tudo que eu queria levantar aqui para os rumos do podcast no Brasil em 2019, 2020. Quem sabe a gente volta aí em breve para debater outros tópicos, mas vocês querem falar mais alguma coisa, querem fazer alguma consideração final, dar alguma dica aqui para os ouvintes? Podem ficar à vontade aí para falar o que vocês quiserem. Se divirta, cara, fazendo podcast e se por acaso virar para você, se der para profissionalizar no futuro, faça, mas em primeiro lugar se divirta, cara, faça por diversão, entendeu? Não espere muita coisa a princípio do podcast, e porque é só assim pra você continuar, cara, porque é um trampo difícil, é complicado, entendeu? Toda semana, toda quinzena você tem que fazer a parada, senão você vai enjoar.
Então, a minha dica é, você quer começar um podcast, siga esse exemplo do Canvas aí que a Kel montou no Mundo Podcast, mas faça para se divertir. Essa é a minha dica. Cara, a minha dica é faça, sabe? Faça aos trancos e barrancos, faça, você olha assim e fala, meu Deus, que merda foi essa que eu fiz? Mas faça, entendeu? Juro pra vocês, gente, desde o meu primeiro episódio eu recebo reclamação até hoje do meu primeiro episódio, entendeu? Então assim, mas eu não me arrependo, eu fiz, ficou legal, eu curti, botei no ar, achei super divertido, as meninas lá do Clube da Luluzinha me ajudaram, foi super legal. E hoje eu acredito que o podcast vai ser minha fonte de renda, sim, vai ser minha vida. Eu tô me profissionalizando pra isso e talvez ele possa ser o seu também. Então, você nunca vai saber se você não tentar. Então tenta, cara. Vai levar um monte de rasteira aí pelo caminho, mas faz parte, como em qualquer outra plataforma você também levaria. É isso. Então você viu que cada um deu para um lado, né? Eu vou ser o caminho do meio. Então é o seguinte, primeiro faça uma reflexão. Qual que é o teu objetivo com o podcast? Para que você quer fazer podcast? Depois disso você vê se você vai fazer o planejamento ou se você vai na vibe melhor feito do que perfeito. Os dois podem funcionar, assim como os dois podem coexistir. Mas a melhor dica mesmo que eu tenho para te dar é responda Pod Pesquisa. abpod.com.br. Lá tem um banner bem lindinho, leva menos de 10 minutos, responda, porque a sua opinião é muito importante para nós. E me dá um oi no Eu Sou a Kel em qualquer rede social, que eu adoro conversar. Um beijão, gente, e muito obrigado pelo convite. Fazer que nem a Xuxa, né? Foi bom estar com vocês. Brincar com vocês. E sobe a nave. A Kel deu as redes sociais dela, Isa e Bergs, falem de vocês aí também. Então, as minhas redes sociais são @Cena do Crime Podcast, porque, né, não posso deixar de fazer aquele jabá lindo do meu podcast. E no Twitter é o @Cena do Crime Cast, ou você pode me encontrar também no Instagram, euzinha, né, minha vozinha de veludo por lá. @T de tatu, H de Harry Potter, E de Eu Sou Linda, Isabelle Reis. E aí a gente pode conversar também, a gente pode, né, fazer aquela troca de ouvintes, quem sabe, e se divertir também no Instagram. E eu vou estar podendo tirar uma dica também, se você quiser. Eu sou muito acessível, porque eu sou uma diva, né? Quem sabe você recebe uma ligação da nossa construdiva. Quem sabe? De meus cabelos para o alto. É isso, obrigada, adorei. E o seu canal no YouTube, você continua com ele? Então eu tive que escolher ou ele ou meu podcast. Aí eu tive que dar uma parada, entendeu? Mas os vídeos que você fez ainda estão lá no ar, né? Ainda estão no ar. Ano que vem eu já vou estar muito mais organizada com o podcast, eu vou estar muito mais organizada com ele também. Ele não vai sumir, não. Eu vou continuar fazendo em algum momento, mas eu acredito que só lá para 2020 que eu consiga continuar postando novos conteúdos. E eu tenho também o podcast, né, que é o meu podcast de criminologia sobre assassinato. Então pesquisem no Spotify, Cena do Crime, e espero que vocês gostem. Muito obrigada por você ter me chamado aqui para esse episódio, porque eu adoro falar sobre tretas. E me chame para outras tretas. Inclusive, eu só vim, eu acho que porque eu falei, Vitor, precisamos falar sobre tretas. É verdade, fazia tempo já, né? Então... Mas, Isa, eu vou deixar o link do seu canal no YouTube, porque tem um material muito legal lá que você produziu e postou, então acho que vale a pena, ele é atemporal, então eu vou deixar o link na descrição aqui do episódio também. Quem quiser lá, beleza. Obrigada, viu, Vitor? Nada, que isso. Kel, você não falou do seu podcast, né? Esqueci! É que essa coisa assim multifacetada da mulher ser tudo, né? Ser mãe, ser produtora, empreendedora, eu esqueci do podcast. Então, sexytintas.com.br. Maravilha, gente. Olha, o papo ficou excelente. Eu tenho certeza que os ouvintes adoraram esse nosso bate-papo aqui. A gente tentando fazer nossas previsões aqui do que a gente pode esperar pro podcast, debatendo o que está acontecendo nesse momento. O Berg não falou a arroba dele, né? Berg, por favor aí, cara. Opa! Tava no mudo, peraí.
Não, falar rapidinho, cara. Sempre exaltar o PopQuest aí, @confábulas no Instagram e @podconfábulas no Twitter. E procure Confábulas aí no qualquer aplicativo de podcasts, ele está em qualquer lugar. Podcast sobre histórias e reflexões. Ele está de férias, então dá tempo de vocês maratonarem aí. Só voltarem em 2020. Então é isso, cara. Procure, pelo menos algum episódio vai agradar vocês. E, Vitor, muito obrigado novamente por estar aqui. Tamo junto, cara. Só chamar que eu estarei aqui novamente. Show de bola. Então o host ficou meio maluco, né, Kel? Então eu vou voltar aqui a minha despedida. Não vou cortar isso na edição. Eu ia falar que a magia da edição resolve tudo, deixa a gente coerente. O legal é justamente, às vezes, ter esses furos, assim, né? Pro ouvinte ver como é que é vida real também. Então, assim, eu queria agradecer aqui a presença de vocês. Como o Bergs falou, todo convidado é especial, porque tá dedicando seu tempo, claro. Tá topando aqui. Vocês, sem dúvida nenhuma, são especiais aqui pro Midcast. Agradeço a presença de vocês. Vamos ver se em breve a gente volta para continuar batendo esse papo aqui sobre a mídia. Vão ter eventos aí importantes no futuro, né? A gente talvez volte aqui para debater. Acho importante tá sempre discutindo a mídia, né? Como, por exemplo, o Bergs faz lá no Confábulas. Eu acho que falta um pouco isso também na podosfera, né? A gente fazer episódios dedicados a isso. Eu acho que tinha que ter mais. Então, vamos ver se em breve a gente volta aqui para continuar debatendo a mídia. Mas agora vamos dar tchau aqui para os 10 ouvintes e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tá na hora Valeu. de dar tchau! Valeu! Ha ha ha.